Deus ama demais para estar disposto a abandonar o seu glorioso reino de graça por um glorioso reino egocêntrico de um só. Deste lado do nosso destino final, a grande batalha espiritual é sobre os reinos em conflitos. O pecado faz-nos ungirmos reis e vivermos nossa vida para o nosso propósito do nosso reino. Todos nós propomos-nos soberanos sobre o reino de um só. Todos queremos que a nossa vontade seja feita. Todos sabemos o que, quando, como, onde e quem queremos nos entregar. Assim Deus nos dá sua graça. É a sua graça concedida que dá a você o que precisa para ser seu próprio rei? Sua graça é concedida a você para que os propósitos do seu pequeno reino aconteçam? Não. A graça de Deus destrona você e o seu pequeno reino e o recebe para um reino melhor do que o que você poderia querer para si mesmo. Mas nesse reino você nunca estará no centro, nem nunca vai ser tudo sobre você, nem você nunca vai governar, porque esse reino, todas as coisas são para Deus e somente Deus. A dinâmica dos reinos em conflito é poderosamente demonstrada em um comovente momento nas interações entre Jesus e os discípulos. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9, 30-37. A justaposição das duas partes dessa vinheta é realmente muito impressionante. Da maneira mais aguçada e pungente. Jesus fala aos discípulos sobre a morte iminente. Claramente os discípulos não compreendem o que ele diz, mas não fazem perguntas, não exibem tristeza ou preocupação. Não, eles rapidamente passam para o tópico que para ele é realmente importante, o que revela os verdadeiros desejos de seus corações. Após o anúncio da violenta morte de Cristo que está por vir sobre ele, imediatamente eles começaram a discutir quem é o maior. Nesse momento, seus discípulos claustrofóbicos colidem com o reino da glória e da graça de Deus. Esses reinos colidem hoje também. Somente a graça pode nos fazer amar mais o reino de Deus do que o nosso. Para mais estudo e encorajamento, leia Lucas 11, de 1 a 13.